Tereza Charo Nascimento Souza, desenvolvi esse projeto junto com a orientação do professor Dr. Nilton de Brito Vieira Filho. Meu trabalho é intitulado como Equação de Dirac para o estudo da corrente persistente em um anel quântico de grafeno. A gente tem que o grafeno é um cristal bidimensional à base de carbono organizado em uma rede hexagonal, conhecida como favo de mel, e ele é possuidor de vastas propriedades eletrônicas. Nessa figura a gente pode ver alguns halógenos do carbono. O grafeno é um material bastante flexível, apresenta transparência, ele é um material condutor, ele é um material também capaz de conduzir calor. As propriedades dele são mecânica, propriedades ópticas, elétricas, térmicas e químicas. E são as propriedades que trazem a ele algumas aplicações, como criação de sensores, baterias, transitores, capacitores, dispositivos eletrônicos, como também o seu uso em construção civil. A estrutura eletrônica do grafeno, a gente tem que os átomos são hibridizados na forma sp2, e ele possui 3 ligações covalentes sigma, onde essas ligações elas são separadas em 120 graus uma das outras, são consideradas relativamente mais fortes, e são elas responsáveis pelas propriedades mecânicas do material. No orbital P, a gente tem ligações um pouco mais frágeis do que as ligações sigmas, que são as ligações π, e é nessas ligações que ocorre o transporte eletrônico do grafeno. Meu objetivo desse projeto foi descrever, por meio da equação de Dirac, o estudo da corrente persistente em um anel quântico de grafeno específicos, compreender as diversas propriedades existentes do grafeno, analisar e descrever as evoluções tecnológicas para o grafeno e suas aplicações, como compreender noções fundamentais de mecânica quântica, assim como estudar o espectro de energia do grafeno. Bom, para que a gente viesse encontrar as bandas de energia do grafeno, seu espectro de energia, a gente tem que a rede do grafeno é hexagonal com 2 átomos de carbono por célula unitária. Nessa figura, a gente tem essa rede de grafeno, onde ela é composta por 2 redes triangulares, que é A e B. Temos aqui 2 vetores primitivos, vetores esses que serviram para que eu viesse encontrar os vetores de ligações, vetores esses da rede, que são D1, D2 e D3, né, que são os vetores que ligam a subrede A com a subrede B. Eu considerei apenas ligações para primeiros vizinhos. Com isso, a gente faz o uso da Hamiltoniana Tight-Bind. A Hamiltoniana Tight-Bind é um modelo teórico que é usado para a descrição da estrutura de banda de um sólido, usando um conjunto de funções aproximado de funções. E aqui temos a Hamiltoniana Tight-Bind para o grafeno. Com isso, a gente consegue obter o espectro de energia desse material, né, do grafeno, onde a gente observa que o grafeno ele possui vários valores para a energia. Valores positivos maiores que 0 dessa energia, a gente tem a banda de condução do grafeno, e para valores negativos dessa energia, a gente tem a banda de valência. E quando essa energia ela é igual a 0, a gente vai ter os pontos de alta simetria, que são os chamados cones de Dirac. Então, para que a gente venha estudar esses pontos, a gente tem que os elétrons no espaço recíproco, eles comportam como quase partículas, e elas podem ser descritas pelo Hamiltoniano de Dirac. E aonde a gente tem que essa relação de dispersão ela é linear. Então, tendo isso em mente, é feita a expansão em série de Taylor do fator da estrutura. E a gente consegue obter o seguinte valor para os altos valores da energia. A gente tem que o grafeno, os elétrons próximos aos pontos de Dirac, sem massa. O papel da velocidade da luz é tomado pela velocidade de Fermi, no qual o movimento dinâmico dessas partículas é governado pela equação de Dirac. Como a gente pode ver aqui, temos o VF, que é a velocidade de Fermi. E através disso, a gente tem que o confinamento dos fêmeas de Dirac sem massas são encontrados no grafeno através das faixas de Möbius. A faixa de Möbius, elas são objetos geométricos únicos, né? Eles possuem apenas um lado, eles têm uma superfície não orientável e eles exibem uma topologia não trivial. Como a gente pode observar nessa figura, ela é uma fita bidimensional plana, onde a gente faz uma torção de 180 graus unindo essas duas extremidades. E aqui a gente encontra a fita de Möbius. Então, a equação de Dirac para o grafeno pode ser escrita dessa seguinte maneira. E, através disso, a gente refaz os cálculos, né? Onde a gente pode encontrar o confinamento dos elétrons em baixa energia no anel com a topologia de Möbius, na presença de um fluxo, onde a gente encontra o seguinte espectro de energia. A gente observa que existem 2 valores para NL par e NL ímpar. Isso por conta da imposição da periodicidade de Möbius, né? Que a energia ela possui a dependência na paridade dos índices de NL. Então, fazendo a modulação do confinamento de elétrons em baixa energia com a topologia de Möbius, na presença de um fluxo Aharonov-Bohr, e é com a introdução do fluxo Aharonov-Bohr em um anel que cria-se as correntes persistentes. E as correntes elas vão surgir pela variação da energia com relação ao fluxo. A gente tem que essa corrente ela não vai variar de acordo com o índice N, mas também de acordo com as posições transversais do anel. E assim a gente obtém 2 valores para a corrente persistente. Resultados. O grafeno ele é um semicondutor que apresenta em sua estrutura eletrônica um gap nulo nos pontos onde os portadores de carga são simétricos, ou seja, 6 pontos em que a banda de valência e de condução se toca. E esses pontos são chamados cone de Dirac.
Esse gráfico foi obtido através do programa GNU-Plot. Aqui a gente tem os valores de energia, positivos e negativos. Para os valores positivos, temos a banda de condução, valores negativos da energia, a banda de valência. E nos pontos onde a energia é igual a zero, temos os chamados cones de Dirac, onde os elétrons se comportam como partículas relativísticas sem massa. Bom, concluindo, a gente pôde obter, nesse projeto, a banda de energia do grafeno, podemos observar sua estrutura eletrônica e seu espectro de energia. Vimos ainda a importância do grafeno para o desenvolvimento tecnológico. Vimos também a sua aplicabilidade com a criação de diversos dispositivos eletrônicos. Então, a gente pode dizer que essa pesquisa ela ofereceu um envolvimento prático no seu desenvolvimento. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos à UESP e agradeço também ao meu professor orientador, o Dr. Anilton de Brito Vieira Filho. Muito obrigada.